Olá pessoal, aqui é o Mário e esse é o episódio número 3 do podcast Innovation, ou, como vocês já sabem, Innovation On. A conversa hoje foi sensacional. Eu bati um papo com a Milena Mauleps sobre temas importantíssimos e muito úteis ligados com a psicologia organizacional e com a humanização no ambiente de trabalho. A Milena é consultora em aumento de produtividade e desenvolvimento de jovens profissionais e durante o episódio ela dá algumas dicas práticas e muito valiosas de como enfrentar alguns desafios comuns da nossa atualidade, entre eles o burnout. A Milena é apaixonada por psicologia organizacional, dá para sentir isso durante a conversa, e compartilha com a gente algumas das suas experiências. Milena é engenheira mecânica e atualmente está fazendo mestrado em psicologia industrial e organizacional na Universidade de Harvard. Ela conta também o que levou ela a fazer essa conexão da engenharia com a psicologia. Nada usual, mas que faz muito sentido. Espero que vocês gostem e aproveitem as dicas. Não esqueçam, a inovação é feita por pessoas. Milena, seja bem-vinda. Obrigada! Prazer estar aqui com você, Mário. Milena, durante a nossa primeira conversa e durante a pesquisa que eu fiz sobre o teu trabalho e olhando ali o teu LinkedIn, eu vi que tu escreveu que tu é apaixonada por psicologia organizacional e dos fatores humanos. Eu queria que tu começasse contando pra gente de onde vem essa paixão por psicologia organizacional. Eu traduzi esse termo, depois tu me corrige se está certo, e dos fatores humanos, etc. E conta um pouquinho de onde vem essa paixão e o que fez uma engenheira se especializar numa área de psicologia, o que não parece uma trajetória muito usual, mas para mim é super importante e super interessante na atualidade. É verdade, não é uma trajetória usual sair do mundo da engenharia para um mundo talvez um pouco mais humano. E o que eu gosto de dizer é que não é realmente uma virada de página, São mundos que se complementam. Então, basicamente, tudo começou, esse meu interesse começou lá no meu primeiro ano de formada como engenheira mecânica. E eu trabalhava realmente na área e eu assumi um baita desafio que era melhorar a produtividade de uma equipe de produção. E como uma engenheira novata, eu sabia que era uma grande oportunidade para aplicar muito do que eu havia aprendido na faculdade até então, nos meus estudos, na minha leitura. Então comecei a pensar lá em fluxo de produção, aplicar os conceitos de Lean Manufacturing, de desperdícios, de World Class Manufacturing, de pensar realmente em tudo que poderia, de acordo com a engenharia, melhorar a produtividade do time lá. Balanceamento de atividade entre colaboradores, estudo ergonômico, enfim, vários fatores e que de fato me ajudaram a alcançar um resultado bastante satisfatório. Então eu pude de fato colocar na prática tudo aquilo que eu havia aprendido na teoria. Só que não foi suficiente. Então aquela equipe ainda não tinha atingido o máximo de potencial que eles tinham. Tinha espaço para melhorar ainda mais a produtividade. Só que os meus conhecimentos estavam restritos ali. Eu comecei a pensar o que mais que eu posso fazer. Tudo que eu sabia, tudo que eu havia aprendido, eu tentei aplicar. Isso foi questão realmente de muito tempo, não foi de uma hora para outra. E aí eu comecei a pesquisar em outras fontes de informação, diversas referências que saíam um pouco do mundo só do Lean e do mundo da engenharia. Foi então que eu me deparei com um livro bem antiguinho até, chamado Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. É um livro que está bastante famoso, apesar de ser de 95, ainda é um dos livros muito vendidos aqui no Brasil. E dentro desse livro eu encontrei algo que realmente me chamou a atenção e que poderia ser a resposta para a minha dúvida. Então, o autor menciona que ao longo dos estudos dele lá, indicou que um bom clima de trabalho pode representar até 1/3 dos resultados de uma organização. E aí eu realmente tive aquele momento, 1/3 dos resultados de uma organização, clima de trabalho, Como assim clima de trabalho? Isso engloba motivação, engajamento, são realmente os fatores humanos. E ele conseguiu comprovar que sim, fatores humanos influenciam a produtividade. E aí eu posso dizer que uma porta de conhecimentos enorme se abriu diante do meu nariz, Eu despertei interesse então em aprender um pouquinho mais como é que o ser humano funciona, um pouquinho mais da natureza humana e dos seus impactos reais em organizações. E eu acho que realmente foi uma mistura de conhecimentos, um blend, poder conhecer um pouquinho mais do mundo da engenharia, um pouquinho da parte de maquinário, de equipamentos e complementar isso com ferramentas que dizem respeito ao funcionamento do ser humano.
Então, realmente, Organizational Psychology, né, psicologia organizacional, engloba temas talvez como motivação, satisfação profissional, comprometimento, e que eles impactam no resultado de qualquer organização, mas também impactam na vida do indivíduo, né? Afinal de contas, quem não quer ser feliz no seu trabalho, no que faz? É verdade. Gostei bastante do link que tu fez, da forma que tu fez o link, Milena, né? E começou com uma pergunta, né? Uma inquietação tua ali, né? O que mais eu posso fazer para melhorar isso aqui, né? Então acabou te levando à psicologia, né? Inteligência emocional, e que te trouxe ao trabalho que tu desenvolve hoje, que eu acho super interessante e super atual. Milena, tu é consultora em aumento de produtividade e desenvolvimento de jovens profissionais, né? E pelo que eu vi no teu site, né, depois a gente divulga aqui para o pessoal também olhar, depois eu vou colocar também as notas sobre o livro que tu mencionou, né? Tudo que a gente mencionar aqui eu faço uma lista depois. Né? E lá no teu site tu faz uma referência à melhoria contínua, que no meu entendimento, né, tem uma ligação muito forte com inovação incremental, né? Muitas pessoas entendem dessa forma, né? E a gente pode falar sobre isso durante a conversa. Mas antes, eu queria entender contigo melhor o teu trabalho, né? A gente vai começar a falar, por exemplo, sobre o teu público-alvo. Tu deixa bem claro no teu site que o teu foco é em profissionais da geração Y, né, que são os millennials, que, me corrija se eu estiver errado, né? Eles nasceram ali entre o começo da década de 80 e meados da década de 90. Isso. E da geração Z, que foram aqueles que nasceram entre a metade dos anos 90 e início de 2000 e alguma coisa, né? 2010, eu acho. Isso mesmo. Tá? Eu queria saber o seguinte, né? Quais são as características, os desafios e as necessidades desses profissionais? Tá? E outra coisa que eu também fiquei curioso, que tu pode falar no meio da tua resposta, é se isso tudo vale também para profissionais de outras gerações. Ok, legal. Então, falando um pouquinho da primeira seção da tua pergunta aqui, atualmente eu trabalho realmente ajudando pessoas e empresas a aumentarem a produtividade das pessoas e das equipes através do desenvolvimento de pessoas, formação de gente. Tá? Eu tenho estudado e aplicado esses conceitos de motivação, bem-estar, engajamento, satisfação no ambiente de trabalho e o impacto real e mensurável que elas têm no resultado das companhias. Especificamente, eu trabalho com desenvolvimento de competências individuais e de times de profissionais. Então, treinamentos, programas de mentoria, de aconselhamento, né? E esses programas todos têm como objetivo ajudar os profissionais a melhorarem o seu autoconhecimento, confiança, desenvolver habilidades de relacionamento, a própria inteligência emocional, comunicação, as famosas soft skills, né? Que é um termo que está bastante na moda aí nas empresas. Basicamente, isso ajuda e impacta no dia a dia de todo profissional. E realmente é possível medir resultado, inclusive financeiro, para as companhias através do desenvolvimento dessas pessoas. Os profissionais têm talentos únicos, pontos fortes. Eu realmente gosto de frisar isso. Cada um tem o seu talento, mas nem todo mundo conhece qual é e explora essa habilidade. Então, trazendo aí já o link com o pessoal um pouco mais jovem, eu particularmente acredito que contar com mentores ou com essa ajuda na carreira, já nos primeiros anos profissionais, ajuda realmente o jovem a direcionar a energia para o que de fato vai trazer progresso e felicidade profissional para ele. Então você evita gastar muita energia, muito tempo com coisas que talvez não sejam, que não gerem tanto resultado já de cara, né? Em relação então à geração de pessoas, diversos estudos indicam que cada geração tem as suas próprias características, peculiaridades e preferências em relação aí ao ambiente de trabalho de cada uma das gerações, Baby Boomers, X, Millennials e Geração Z. Então, a relação dos profissionais com o trabalho, né, de cada geração é um pouquinho diferente. Por isso que eu resolvi focar em um grupo específico de profissionais. Então, essas características, esses motivadores que levam à realização profissional, elas vão além da individualidade. Eu consigo agrupá-las nessas gerações. Por exemplo, os millennials, não sei se você sabe, Mário, mas eles são conhecidos como job hoppers, que migram de trabalho a trabalho. Entendi. Por que isso? Né? Na verdade, a geração X, que é a geração anterior, era conhecida pela estabilidade, fazer a carreira dentro da empresa. Todo mundo conhece alguém que passou 30 anos numa empresa, não é?
Sem dúvida. Sim, e a geração posterior, então a geração Y, os milênios, tem essa peculiaridade de realmente buscarem, eu não estou feliz aqui, não estou satisfeito aqui, eu mudo de empresa, não tenho aquele apego sentimental tão forte com a companhia, né? E, bem, enquanto a geração X era muito, ficava no trabalho por conta do pagamento, dos salários e até desse apego, essa geração Y já não tinha isso, então mudou um pouquinho a relação dos profissionais líderes, inclusive de RH, para lidarem com essa geração nova. Só que nos últimos, talvez, 5 anos, a gente tem uma nova geração entrando no mercado de trabalho, que é a geração Z. Eles são extremamente tecnológicos, estão o tempo inteiro conectados. É a geração que nasceu no mundo digital, que cresceu com internet rápida já, smartphone, vídeos, informação sob demanda e abundante. Então, ainda existem estudos iniciais que estão sendo performados, né, a respeito das preferências e motivações desse pessoal na casa dos 20 anos, 20 e pouquinhos que estão começando no trabalho agora. Então, diante de tantas características que são diferentes, eu realmente escolhi trabalhar com o público um pouquinho mais jovem, estudar um pouco mais sobre eles, entender como as empresas precisam fazer para reter esses talentos e ajudá-los ao mesmo tempo a se relacionarem com as gerações anteriores, as gerações mais velhas, que têm uma forma diferente de encarar o trabalho. Legal, Milena. E dentro desse grupo que tu escolheu, tem subgrupos ali também, né? Tem geração Y e Z, né? Isso. Y e Z tem muita característica diferente aí, né? É verdade, mas ainda assim existem alguns pontos em comum que transitam entre todas as gerações, e aí incluem os baby boomers e os X também, né? Falando no desenvolvimento profissional. Então, por exemplo, todos os profissionais que estão no mercado de trabalho hoje em dia estão vivendo transformação digital, automação de atividades, estão vendo postos de trabalho inteiros sendo executados por equipamentos. Então, eu acredito que para qualquer profissional, independente da idade ou da geração, para que ele se destaque e seja até, de certa forma, insubstituível por equipamentos no futuro breve, ele precisa desenvolver algumas habilidades que eu digo que dificilmente poderão ser executadas por máquinas. Por exemplo, capacidade de análise crítica ou criatividade. Então, no desenvolvimento dessas competências comportamentais, as soft skills, eu consigo trabalhar com todas as gerações, porque vai funcionar para todo mundo. Legal, Milena. Eu, inclusive, li um artigo que tu publicou ontem, compartilhou no LinkedIn, né, que falava justamente disso, né, na importância da análise crítica e da criatividade. Eu achei muito interessante. Isso, um artigo da Harvard Business Review. São muito valorizadas hoje em dia, né? A gente ter aquela pergunta, né? Que competências, que habilidades eu preciso desenvolver, né? Que são aquelas que não poderão ser executadas por máquinas, né? Como tu colocou, né? Então, são coisas que têm muito potencial de desenvolvimento. Imaginando um cenário dominado por inteligência artificial, etc., a gente ainda assim precisa dos humanos, né? Nesse contexto aí. Com certeza, e a gente precisa ser diferente, né? Não pode fazer o que o equipamento faz porque vai ser substituído, é mais barato fazer com equipamento. Milena, tem mais uma questão aqui que eu acho super legal que a gente pode conversar. Eu li também um artigo teu muito interessante que ele fala sobre como lidar com a frustração profissional. Como tu mesmo disse, mais cedo ou mais tarde qualquer pessoa vai enfrentar algum tipo de frustração, né? E conta pra gente aí o que gera essas frustrações, com a tua experiência, e como lidar com essas frustrações. Legal. Bem, geralmente as pessoas procuram a ajuda de um mentor ou de um coach quando está passando justamente por esses momentos de frustração, de problemas profissionais, né? Quando as coisas parecem que não vão bem. Então, confesso que essa faz muito parte do meu dia a dia no trabalho, né? Eu lido com várias pessoas que estão enfrentando situações assim. Então, frustração, bem, de fato todo mundo vai passar por momentos que vão ser frustrantes, né? Onde uma situação em particular pode provocar esse sentimento. Por exemplo, um problema de relacionamento com um líder ou eventualmente sobrecarga de trabalho, falta de oportunidade de aprendizado. Se for pontual, tudo bem, hora ou outra a gente vai ter que lidar com isso, faz parte, frustração faz parte lá desde a primeira infância, quando a gente não recebe tudo que nós queremos dos nossos pais, né? Mas o problema realmente começa a piorar quando isso se torna crônico ou vai se acumulando por um longo período de tempo. Então, se você trabalha lá há 5, 6 anos por uma promoção e ela não vem, ou você ganha um gestor novo que não reconhece os teus resultados, que são acima da média, ou
não te dá feedback, ou te trata de maneira, inclusive, rude ou injusta, né? São exemplos de coisas que vão se acumulando, que talvez no primeiro mês, no primeiro ano, ok, eu consigo lidar com isso. Mas a partir de um determinado momento, essa frustração realmente toma conta e, puxa, fica realmente difícil de lidar. E aí os profissionais vão buscar, geralmente, ajuda. Então, pensando em alguma dica para realmente ajudar o pessoal nisso, eu consigo pensar fácil, talvez, em 3 possibilidades, em 3 dicas que podem ajudar o profissional que está passando realmente por um momento de frustração na carreira. Manda aí. A primeira delas, então, é não perder a paciência, né? Às vezes a gente age por impulso, deixa o sangue realmente ferver, e isso tenho quase certeza que vai piorar a situação, ou a tua situação na empresa, ou a tua situação pessoal, né? Então a primeira dica é realmente espere até um momento que você esteja mais calmo, que você tenha gastado um tempo pensando sobre o tema, quais são suas possibilidades, né? Um momento realmente onde você está um pouco mais calmo, você consegue se expressar de forma mais construtiva, o teu vocabulário fica mais rico e aumenta as suas chances de encontrar uma solução para o problema que você está passando. Bem legal, Milena, eu lembrei de um exemplo aqui agora, a gente agora no ambiente online, faz muito sentido isso. Eu pelo menos já fiz isso, né? Responder um e-mail e não enviar na hora, né? Escrever tudo que eu estou pensando ali em responder e deixar ali, sem apertar o botão enviar. Volto depois, quando eu estiver mais tranquilo, com certeza eu vou apagar quase tudo, ou se não tudo. Acho que faz muito sentido isso que você está falando, gostei dessa dica. Exatamente isso. O mesmo funciona para o WhatsApp. Às vezes escreve lá no teu bloco de notas, ao invés de mandar direto, escrever direto no chat com a pessoa, porque sem querer você pode apertar o botão enviar e fazer um estrago, né? Então escreve lá, para um tempo, depois volta na mensagem, corrige, arruma, ajusta, né? Torna ela um pouquinho mais palatável e aí assim envia. Qual que é a segunda, Milena? Segunda dica. A segunda dica é justamente você procurar alguém para falar sobre os teus problemas. Não tente encarar tudo sozinho, realmente vestir a roupa de super-homem e tentar resolver tudo sozinho, né? Você pode conversar, por exemplo, com um mentor ou até mesmo com um líder ou alguém que é referência na carreira para você e que pode estar um pouco mais preparado para te ajudar a superar os momentos difíceis, a encarar, olhar um outro lado da situação, buscar soluções diferentes do que a que você consegue pensar sozinho, realmente te instigar a pensar fora da caixa. E aí vem uma grande barreira que eu vejo que muitos profissionais têm, que é a questão do medo de pedir ajuda. Então eu gosto de dizer que buscar ajuda não torna ninguém mais fraco, nem um pior profissional. Pelo contrário, né, você mostra maturidade. Realmente, certamente. Olha, levanta a mão e diga: eu preciso de ajuda para sair daqui. Muito bom, Milena. E tem um desafio aí, né? Quem procura ajuda, né, dessa forma, né, de procurar alguém para falar, ele enfrenta um desafio de encontrar alguém disposto a ouvir, né? Que é uma coisa super difícil hoje em dia, né? Achar alguém disposto a escutar. Com certeza. Tem esse outro lado também. É verdade. Então, eventualmente procurar alguém próximo ou até um profissional que realmente vai estar lá para te ajudar, para te ouvir e ajudar a sair dessa. Legal. O papel do mentor é esse, né? Tá sempre disposto ali a escutar, né? Exatamente. E tem a terceira dica lá, que realmente seja proativo, comece o processo de mudança. Você pode encontrar um método sim de resolver os seus problemas, só se você realmente levantar e for atrás de buscar uma saída, né? Não fique sentado esperando que a solução caia realmente nos seus braços ou que a condição mude. Então, se você entende que não tem como melhorar o cenário atual, poxa, as minhas possibilidades estão totalmente esgotadas aqui, quem sabe seja esse o momento de você mudar de emprego, mudar de posição, de empresa, de carreira. Mas o mais importante de tudo isso, eu acho, fazendo realmente um resumo sobre frustração, é que a pessoa não pode se permitir ser dominado por esse sentimento ruim, como frustração ou raiva. Isso pode virar um hábito, e aí todo dia de manhã eu acordo e o meu humor já não está muito bom, eu estou cansada, eu estou frustrada, e uma condição dessa a longo prazo pode te levar inclusive ao burnout. Muito legal, Milena, gostei das tuas dicas, muito obrigado por compartilhar com a gente aí. Agora, né, tu tocou num ponto, burnout, eu tinha anotado aqui para falar sobre isso. Hoje em dia se fala muito sobre a síndrome do burnout, que aumentou muito durante a pandemia. E eu acredito que a própria cobrança por produtividade, por resultado, ela pode encadear esse esgotamento mental, esse esgotamento até físico, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, então, Milena, sobre
sobre burnout, dar umas dicas pra gente, né, como a gente pode prevenir isso. E, em particular, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre algo que eu li também no teu site, né, eu fiz minha lição de casa, eu li bastante sobre o que tu publicou, e que me chamou bastante atenção. O burnout, ele é mais provável quando há um descompasso entre natureza do trabalho e as características da pessoa, segundo a própria Cristina Maslach, né, que eu entendi que é uma autora importante aí dessa área, né? Ela escreveu o livro A Verdade sobre o Burnout. Então, fala um pouquinho sobre isso, Milena, pra gente, por favor. Legal. Então, burnout é um termo em inglês que basicamente significa uma síndrome psicológica de exaustão mental, emocional e física. E ela surge como uma resposta da exposição ao estresse ou à frustração crônica no ambiente de trabalho. Tá? Então, a gente está falando especificamente sobre trabalho. O burnout hoje, inclusive, ela é reconhecida como uma condição médica, uma patologia que precisa ser tratada, que precisa ser resolvida. Né? Quando essa síndrome acontece, ela prejudica tanto o empregado, né, o colaborador, como o empregador, a companhia. Ela prejudica, então, a saúde e a vida de uma pessoa, mas ela impacta também na produtividade, no engajamento, na motivação do indivíduo para realmente entregar resultados para a companhia. Então, consequentemente, ela impacta negativamente na produtividade da companhia. Tá? Existem 6 inadequações, por assim dizer, que podem ser consideradas como um gatilho do burnout. Né? 6 descompassos entre o indivíduo e a companhia. E elas podem ser sozinhas, a causa do burnout, mas também podem andar em conjunto. Geralmente elas vêm associadas, 1 ou 2 condições que vão levar a isso. Então, como você comentou lá, Mário, corretíssimo, sobrecarga de trabalho é sim uma causa de burnout. Talvez a mais conhecida, talvez as que as pessoas mais relacionam de imediato quando se fala em burnout. Então, quando você tem uma carga de trabalho que é incoerente com a sua capacidade, ou seja, tenho muito demanda para pouco tempo, e eu não consigo executar o meu trabalho, parece que as coisas não rendem, não são concluídas, isso pode gerar sim uma frustração e causa de burnout. Né? Não existe nessa situação, quando você está ocupando todo o seu tempo de trabalho, um tempo para descanso, para ser criativo, para pensar um pouco sobre os seus processos. É só realmente executar para tentar equilibrar os pratos ali. O segundo fator seria a falta de controle ou autonomia sobre as atividades que uma pessoa executa. Então, por exemplo, eu não tenho autonomia para fazer o meu trabalho como um todo, eu não tenho acesso a recursos necessários para realizar o meu trabalho. Isso pode gerar, sim, frustração. As coisas não andam. Estou sempre travado num ponto, precisando de alguém, precisando de suporte ou faltando algo. Terceiro dos 6 pontos é recompensa insuficiente ou não correspondente ao esforço exigido. E quando se fala em recompensa, eu cito fatores extrínsecos, né, que são salários, a parte realmente de benefícios tangíveis, mas também os intrínsecos, como o sentimento de valorização, de reconhecimento pelo trabalho ou pela sua dedicação, feedbacks e assim dizer. Quarto ponto lá é o senso de comunidade faltante, ou lá, como dizia o Daniel Goleman, clima de trabalho ruim. Né? Um ambiente hostil de trabalho, um ambiente onde não existe confiança entre as pessoas, onde elas estão constantemente puxando o tapete uma das outras. Isso gera uma tensão que pode levar a essa síndrome também. Quinto ponto é a falta de justiça ou desigualdade. Isso acontece quando você sente que, seus colegas de trabalho são reconhecidos e valorizados, enquanto o teu trabalho passa despercebido. E isso realmente às vezes acontece no ambiente de trabalho. E por fim, existem os conflitos de valores pessoais com os da empresa. Então, por exemplo, quando você valoriza algo que não está alinhado com a cultura da sua empresa, nesse caso, a sua motivação para trabalhar e ser perseverante, tentar buscar resultados além, ela diminui significativamente. Tem lá, mencionando o livro que você citou, A Verdade sobre o burnout, os autores colocam lá que o burnout é mais provável de acontecer, então, quando existe esse descompasso. Então, talvez como uma forma de evitá-lo, né, ou pelo menos minimizar a possibilidade, seria, de fato, analisar a compatibilidade entre o indivíduo e a companhia, em relação a esses 6 principais gatilhos que eu mencionei há pouco, né? Então, a gente precisa olhar para tudo isso e tentar entender, puxa, existe um match entre quem eu sou,
as minhas características, os meus talentos e essa empresa ou essa posição que eu vou assumir agora. E aí a gente pode pensar realmente nisso sozinho de novo, ou buscar de novo a ajuda de um profissional que pode te ajudar realmente a descobrir as suas características, o que você mais valoriza, e profissionais que conhecem da empresa, talvez antes de você entrar, ou colegas ali que conhecem a função que você vai ter, para tentar entender e analisar essa possível compatibilidade entre a cultura e as suas características pessoais. Talvez isso tenha ficado um pouco abstrato, então eu queria dar um exemplo aqui. Foi um caso que chegou para mim, na verdade. Um dos meus clientes era alguém que era muito bom na parte de marketing visual, de comunicação visual, de fotografia, mas essa pessoa prezava muito pela sua privacidade. Puxa, eu gosto de me expor de alguma forma, mas ainda assim eu quero manter a minha vida pessoal um pouco mais privada, né? E ela recebeu a possibilidade de trabalhar como digital influencer, então filmando produtos, recebendo patrocínio de marcas para usar, testar e realmente compartilhar com as pessoas. E aí a gente realmente foi analisar, será que esse teu valor de manter a sua privacidade, de manter-se um pouco mais distante do teu trabalho, a longo prazo não vai entrar em conflito com essa necessidade de se expor como digital influencer? Foi uma coisa que a gente realmente tem que pensar quando vai assumir qualquer posição. E existe também o outro lado, né? Falando da perspectiva da empresa ou dos profissionais da área de recursos humanos, eles também podem analisar essa compatibilidade entre um colaborador que eles querem contratar ou promover e as características da função que ele vai assumir. Por exemplo, eu utilizo ferramentas de análise de perfil comportamental ou de personalidade do indivíduo, né? E ao mesmo tempo a gente faz uma análise de perfil esperado para a função, perfil de comportamentos da função, né? Mais um exemplo que eu tive recente foi um cargo que precisava ser preenchido de análise e controle de um banco, né? Então era alguém que ia ficar controlando relatórios, que precisava gastar muito tempo trabalhando sozinho. Aí a gente descobriu em conjunto com a empresa que eles precisavam de um profissional que tivesse um poder de concentração bem razoável, que tivesse habilidade de precisão, que gostasse de trabalhar sozinha. Então essas características foram buscadas nos profissionais que se candidataram à vaga. Além, claro, das competências técnicas esperadas, ou seja, formação, domínio de idioma, conhecimento do sistema, né? Também se olhou para esse lado um pouco mais humano, para tentar ver, puxa, alguém que tem essas características tem maior chance de gostar do trabalho que precisa ser executado, né? De realmente ser compatível à função e ficar aí por mais tempo, né? Evitando taxas de turnover. Muito legal, Milena, faz muito sentido para mim agora, né? Esse descompasso é super ruim, né? Tem que ter essa compatibilidade aí. É verdade, e como você disse, historicamente, inclusive agora com a questão do Covid, tem ocorrido um aumento nas taxas de burnout praticamente no mundo inteiro, né? Os autores do livro A Verdade sobre Burnout também mencionam que essas mudanças fundamentais no local de trabalho ou na natureza do trabalho, ou seja, o pessoal indo trabalhar em casa, mudando as relações, perdendo o convívio social, e as tendências econômicas e de tecnologia também causam burnout. Então, eu tenho visto, talvez até como uma forma de inovação no ambiente de trabalho, líderes e profissionais de recursos humanos tentando usar ferramentas para humanizar um pouquinho ou focar nas pessoas em grandes companhias. Então, elas têm como objetivo reduzir o estresse do trabalhador e vem adotando aí alguns programas de incentivo ao bem-estar. Incluem, por exemplo, uma jornada de trabalho um pouco mais flexível, né, do que aquelas bater cartão que a gente fazia na empresa. Então, tem companhias flexibilizando um pouquinho isso. A possibilidade de trabalhar de casa, claro que surgiu com uma necessidade, mas que vai permanecer em muitas empresas, inclusive empresas oferecendo programas específicos de bem-estar, aulas de ginástica, programas de meditação ou mindfulness disponíveis para os funcionários, né? Tudo isso numa tentativa realmente de focar no trabalhador e promover uma qualidade melhor de vida e bem-estar para que eles rendam mais no ambiente de trabalho também. Muito legal, Milena, super importante, né? Gostei bastante da forma que tu colocou aí. Milena, deixa eu fazer uma pergunta para ti agora, talvez não seja muito adequada,
Eu não sei se é possível dar uma resposta curta assim, mas só para a gente fechar esse assunto de burnout, a gente pode voltar nele depois também, não tem problema, mas só para a gente fechar aqui esse ciclo da conversa, tu colocou ali 6 pontos, né, que eu achei super interessantes, gostei muito da forma que tu organizou. E também, eu gostaria que tu desse um exemplo de alguma ação que quem está nos ouvindo pode fazer de bate-pronto, assim, amanhã, quero começar, quero diminuir os seus efeitos da síndrome de burnout. O que tu daria de dica, assim, daqueles 6 itens? O que a pessoa pode colocar em prática amanhã já, um primeiro passo? Legal, então para cada um deles existem ações que podem ser colocadas, né? Por exemplo, na sobrecarga de trabalho ou falta de controle e autonomia em relação ao seu trabalho, o que é possível fazer é realmente pedir ajuda, conversar com o líder e dizer, olha, eu estou me sentindo assim, eu tenho tanto trabalho, o meu tempo está escasso, eu preciso de recursos, né? Uma conversa realmente aberta com a liderança, né? Tem gente que busca o meu trabalho e fala assim, mas eu nunca, já fazem 3, 4 anos que eu estou sobrecarregada, eu já falhei e tudo mais. E aí a pergunta que eu faço é, mas você continua equilibrando os pratos? Você dá conta de tudo? E a pessoa fala, sim, eu tenho que dar, é o meu trabalho, né? Eu trabalho 4 horas a mais por dia, às vezes eu fico até a meia-noite no computador. Então, enquanto você continuar equilibrando os pratos e dando conta, é um sinal para a empresa de que está tudo bem. Às vezes a gente precisa deixar a peteca cair e realmente dizer, olha, eu dei o alerta, disse que estava sobrecarregado, trouxe a solução do que eu precisava, dos recursos que eu precisava para sair realmente dessa, mas infelizmente nesse caso eu não vou dar conta e isso vai acontecer até que talvez em uma hora, se não tiver ação da empresa, aconteça. Esse pode ser um grande gatilho para que a empresa realmente olhe para isso com um pouco mais de atenção. Legal, Milena. Então a tua dica seria fala para alguém. Conversa com alguém e pede ajuda. Pede ajuda, exatamente, né? E pede ajuda para, né, no ambiente profissional, ele vai pedir ajuda para o teu líder, né? Para a pessoa que tem que estar disposta a te ouvir também. Acho que é importante também o líder também ter essa postura, né, de escutar. É verdade. E conseguir entender, né? E lembre-se que você não é um super-herói, né? Eventualmente as coisas não vão dar certo, você não vai conseguir resolver e tudo bem. Às vezes quando essas coisas acontecem é de fato o sinal que a empresa precisa para agir. Não culpando ou não colocando toda a responsabilidade sobre o colaborador, afinal de contas ele avisou, ele tentou trazer uma solução, mas enfim, no processo em como resolver essa situação como um todo. Então levante a mão, peça ajuda para o seu líder e lembre-se que você às vezes pode deixar a peteca cair. Legal, Milena. Deixa eu fazer uma pergunta agora um pouquinho diferente, que também está relacionada com alguma possível ação aí para evitar isso aí, que seria a meditação. A gente falou sobre isso em uma das nossas conversas e eu acho isso super interessante, talvez possa ajudar aí algumas pessoas que estão ouvindo a gente, né? Fala um pouquinho sobre meditação, Milena, o que tu acha disso e quais são, né, talvez, se tu quiser entrar em detalhe de que tipo de meditação que existe, né, as vantagens que tem, etc., dar algum exemplo. Fica à vontade. Legal. Bem, então quando eu falo em meditação, só para deixar bem claro, eu não me refiro até àquela técnica oriental relacionada à religiosidade, cosmologia, o budismo e afim, tá? Eu trabalho com o conceito ocidental de meditação. Ele tem um outro nome, né? Na verdade, ele chama mindfulness. É um nome também em inglês. Uma ferramenta que foi conduzida inteiramente na perspectiva científica. Na tradução literal do inglês, seria a mente inteira aqui, né? Ou atenção plena, que é como a gente chama em português. Então, ele geralmente vem para prevenir momentos onde a gente está, por exemplo, no piloto automático. Está fazendo uma atividade aqui, ou dirigindo, eu tenho que ir até a faculdade, eu dirijo todos os dias 10 minutos, e às vezes eu estou com a cabeça longe, porque eu conheço esse trajeto, eu dirijo ali todo dia, então eu estou pensando no que eu vou fazer amanhã, no que eu tenho que comprar no mercado para o jantar, enfim, a nossa mente divaga. Então, o conceito de mindfulness nada mais é do que colocar a sua mente no agora, focar no momento presente, sem deixar que o passado, o que aconteceu, as tuas preocupações, as tuas frustrações do passado ou preocupações do que vai acontecer, do que você tem que fazer no futuro te afetem. Não é um estado realmente de atenção plena, onde a gente busca estar ciente não só do que a gente está fazendo nesse momento, puxa, atenção plena em direção a tudo que eu estou olhando, mas também aos nossos sentidos, né? Sentidos físicos, né? Audição, olfato, paladar, enfim, pensamentos também e as emoções, evitando lá os julgamentos, pensar, analisar criticamente, né? Como é que é útil isso para a gente no trabalho? Existe uma série de benefícios acerca da prática da atenção plena. Talvez a forma mais direta
de benefício que a gente enxerga é que quando nós conseguimos realmente focar em uma atividade que nós estamos executando, a tendência é de que nós sejamos mais produtivos. É simples assim. A gente faz mais rápido, resolve a situação de maneira talvez mais produtiva, né, no presente momento. Então esse talvez seja o principal benefício direto da prática do mindfulness, né, da atenção plena. Além disso, de acordo com a doutora Ellen Langer, que é uma das grandes escritoras acerca do tema, e até tem um livro bem famoso traduzido para o português chamado Atenção Plena, ela diz que trazer o foco para a situação atual nos dá tempo e espaço para abrir a nossa mente para novas possibilidades e ideias. Então, puxa, quer dizer que se eu focar realmente no que eu estou fazendo, eu consigo ser mais criativo, ter novas ideias, processar mais informações, categorizar as coisas que nós conhecemos, talvez em outras possibilidades ou categorias. É isso que ela diz, né? Então, isso, de fato, impacta na produtividade e na inspiração para a inovação dos colaboradores, que hoje são habilidades extremamente atrativas no local de trabalho. Muito legal, a meditação só traz vantagem, né? E eu imagino que, no meu entendimento, o simples fato de tu sentar tranquilo e fazer uma respiração já é uma forma de meditação, né? Tu tá focando naquele momento, né? E sem pensar no que tem que fazer depois ou o que já fez, né? Eu acho que é uma forma muito interessante. E tem benefícios inúmeros para o indivíduo também, né? Por exemplo, essa prática tem sido associada à eficácia de tratamento para estresse. Né? Então eu consigo reduzir o estresse. Quando eu paro, tiro alguns minutos para respirar, me acalmar. Isso pode impactar diretamente no bem-estar e na saúde física das pessoas. Promove também o relaxamento, que ajuda na qualidade do sono, né? E inclusive nos relacionamentos interpessoais. Quando a gente está com atenção plena no momento, às vezes a gente evita ficar cego ao impacto real das nossas atitudes, né? Em relação aos outros, no comportamento dos outros. Como eu agir aqui, se eu tenho consciência da minha linguagem corporal, verbal, do que está acontecendo, do cenário, do momento, talvez eu entenda por que talvez o meu colega ficou chateado com algo que eu falei, né? Então, te dá informações além do que só aquela que você escuta. E aí você me perguntou também como praticar o mindfulness, né? Como isso pode ser feito. Ela pode ser praticada em qualquer momento, tá? Seja por meio da meditação ou varredura de consciência corporal ou simplesmente parar e respirar, né? Mas qualquer técnica ela está buscando atingir o estado de atenção plena e relaxamento neste momento. Então pode ser feita lá sentada, deitado antes de dormir, inclusive em algumas pequenas pausas no nosso dia a dia, tá? Então tem empresas que estão inserindo 15 minutos de mindfulness no dia a dia dos colaboradores. Eles escolhem lá, eventualmente, entre uma reunião e outra, puxa, eu preciso encerrar aquele assunto, e aí eu tiro 15 minutos para fazer uma prática de trazer a minha mente para agora, para poder entrar e me concentrar numa reunião futura, na próxima que eu vou entrar, né? Então, mindfulness, a gente tem alguns estilos, né, que passam tanto da questão da meditação, de você sentar, se concentrar e pensar em algo repetitivamente, mas também em concentração nos sentimentos do seu corpo nesse momento. Então, a gente fala, puxa, você sente, como você está sentado, quais partes do seu corpo encostam no chão? Preste atenção, o que você está sentindo? Você sente algum cheiro, algum barulho externo, né? Esteja consciente do barulho externo, porque eu não estou tampando os meus ouvidos, entrando numa bolha nessa prática. Não, eu tenho que estar ciente de tudo que está acontecendo ao redor. Inclusive, esteja ciente das emoções que vocês estão sentindo, né? Você está sentindo não só alegria e tristeza, mas um pouquinho mais específico. É frustração, é raiva, é ansiedade, enfim, esteja ciente de tudo, né? Atenção plena no momento agora. Muito legal, Milena, as dicas. Super interessante. E quem está fazendo, quem não faz isso ainda, Milena, e está no ambiente online, quer fazer sozinho ali, né, no momento, tem alguma dica de onde o pessoal pode encontrar, entender melhor como funciona e ter alguns exemplos, né, de como fazer? Porque, né, tu pode simplesmente parar ali sozinho e ficar sem pensar nada, ou tentar pensar alguma coisa, ou tem que ter alguém falando, alguma coisa guiada. Tem um recurso interessante que tu gostaria de compartilhar com a gente aí, onde a pessoa pode encontrar algumas dicas? Para iniciantes, realmente a meditação guiada ou essa consciência guiada facilita muito o processo, senão a gente dispersa muito rápido. E recentemente foi lançado no Netflix uma série muito legal chamada Headspace.
E ela Legal. traz justamente pequenos momentos de mindfulness, de reflexão. E ela tem aí, como eu falei, das várias formas de praticar. A questão de você sentir seu corpo, de você valorizar as partes sensoriais ou das suas emoções. Então são uma série de episódios bem curtinhos que ajudam demais a começar a praticar isso. Está num formato onde ele explica, no comecinho do vídeo, ele explica o que é, o que vai fazer, quais são os benefícios, e aí traz a prática em alguns minutinhos que realmente podem fazer muita diferença no seu dia a dia. Então, Netflix, Headspace. Tem aplicativos também, vídeos no YouTube, mas esse talvez seja mais acessível para o pessoal, né? Legal, Milena. Obrigado pela dica aí. Depois eu passo para o pessoal que está ouvindo, anoto para eles lá. Então tá, Milena, a gente evoluiu bastante aqui na conversa, né? A gente falou sobre vários assuntos. A gente pode também voltar em algum ponto específico, se tu quiser, né? Dar alguma ênfase maior para algum ponto. Eu acho que todos são super importantes. A gente poderia ficar aqui falando o dia inteiro sobre isso. Mas a gente já pode ir fechando aqui, né? Gostaria de perguntar aqui, por exemplo, né, se tu tem alguma mensagem final para nossos ouvintes, né, em relação a tudo isso que a gente conversou hoje. O que tu gostaria de falar para o pessoal que está ouvindo a gente aí? Legal. Então, eu acho assim que todo mundo merece ter o trabalho e a vida dos seus sonhos. Né? O trabalho especificamente, não só com uma remuneração atrativa, mas também com um ambiente profissional favorável ao seu desenvolvimento, onde você se sinta bem, valorizado, possa colocar em prática os seus talentos. Né? Então, para todo mundo que realmente tem vontade de dar um up na sua carreira, na sua vida, inclusive pessoal, ter impactos na vida pessoal, busque mapear as oportunidades da tua profissão, planejar estrategicamente seus movimentos de carreira, entender quais são os seus talentos únicos, aquilo que são características suas e como utilizar isso da melhor forma no ambiente de trabalho. Isso faz muita diferença. Quando a gente faz algo no que a gente é bom, o sucesso é uma consequência. E gostar, ser feliz na profissão também é. Nós estamos fazendo bem aquilo. Consequentemente, eu vou ter sucesso naquilo que eu estou fazendo. E tendo sucesso, eu vou ser reconhecido, eu posso fazer algo que realmente me dá prazer e assim eu alcanço a felicidade. Então, a sua felicidade profissional está mais perto do que você imagina. Bela mensagem, Helena, gostei demais. Um jeito legal de fechar aí, né? Deu para colocar tudo numa forma bem prática, né, para o pessoal que está ouvindo a gente aí. Milena, então, para quem quiser saber mais sobre algum dos assuntos que a gente conversou, né, tem muita coisa legal aqui, e acompanhar o teu trabalho, onde que pode te encontrar? Legal, eu estou bem ativa na rede do LinkedIn, né, então Milena Mauleps é o meu nome lá, é só digitar isso, eu acho que talvez eu não tenha homônimos, e tem também o site do meu trabalho, que é m4young.com.br. Então lá eu comento um pouquinho mais sobre o trabalho que eu faço de mentoria individualizada, de desenvolvimento de pessoas em grupo, de treinamentos. E se é isso que você está buscando, pode entrar em contato comigo lá, a gente começa a conversar sobre rumo até o sucesso profissional. Muito obrigado, Milena, pela tua participação. Gostei demais da nossa conversa, né? Com certeza a gente pode marcar também uma segunda rodada aí para entrar mais a fundo em algum assunto, mas deu para ter uma ideia geral aí, né, sobre a importância da psicologia organizacional e a humanização do ambiente de trabalho. Então a gente se fala na próxima. Muito obrigado, Milena. Legal, obrigada, Mário. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.